Quando pensamos em arrebatamento, o que nos vem à mente? Muitos imaginam um evento futuro, onde os justos são elevados aos céus antes de um juízo divino. Mas e se eu te dissesse que a ideia de arrebatamento pode ser vista em eventos antigos da Bíblia, como o dilúvio e a destruição de Sodoma e Gomorra? No dilúvio, Deus escolhe Noé e sua família como um remanescente fiel, poupando-os de um juízo devastador. Em vez de um arrebatamento literal ao céu, Noé e seus filhos são guiados por Deus para dentro da arca, um símbolo de proteção divina. A destruição do mundo pecador acontece, mas os justos são preservados. Este não é apenas um episódio de destruição, é também um ato de misericórdia e livramento. Da mesma forma, em Sodoma e Gomorra, Deus envia anjos para tirar Ló e sua família da cidade antes de sua destruição. Eles são literalmente arrebatados para fora da cidade, como uma forma de livramento antes que o fogo e o enxofre desçam. Não há ascensão aos céus, mas há uma proteção divina, uma salvação antes do juízo. Esses eventos, que à primeira vista parecem apenas histórias de destruição, na verdade, revelam um padrão que pode ser interpretado como um tipo de arrebatamento. Em vez de um arrebatamento físico para o céu, Deus livra o remanescente justo do juízo iminente, mostrando sua fidelidade àqueles que permanecem fiéis. Você já se perguntou por que Deus escolhe livrar apenas um remanescente em momentos de juízo? A resposta está em sua natureza justa e misericordiosa. Ao longo da história bíblica, vemos esse padrão de livramento repetido, uma forma de Deus proteger os justos, enquanto o juízo recai sobre os ímpios. Parece que, em momentos de grande decadência moral, quando a corrupção e o pecado tomam conta, Deus sempre encontra uma maneira de preservar aqueles que são fiéis a Ele. No dilúvio, Noé foi considerado justo aos olhos de Deus, e por isso ele fez questão de garantir a sua salvação, além de sua família. Quando o mundo inteiro estava mergulhado na maldade, Deus deu a Noé e aos seus uma chance de recomeço. Em Sodoma, a situação não era diferente. A cidade estava tomada pelo pecado, mas Deus sabia que havia ainda pessoas justas no meio da corrupção. Por isso, Ló, seu sobrinho, foi resgatado e com ele sua esposa e filhas. A história nos mostra que, apesar da iminente destruição, a graça de Deus ainda estava presente, resgatando o remanescente fiel. Esses dois eventos, com suas particularidades, apontam para o futuro. O conceito de arrebatamento que muitos de nós aguardamos pode ser, na verdade, uma continuação desse padrão. Deus salvando os justos antes de trazer juízo sobre a terra. Em vez de vermos o arrebatamento apenas como um livramento simbólico, podemos entender, à luz de passagens como Mateus 24:31 e Marcos 13:27, que ele envolve uma reunião literal dos justos. Nessas passagens, Jesus promete enviar seus anjos para reunir os eleitos de todas as partes, do fim da terra ao fim do céu. Isso não é apenas uma proteção simbólica, mas um ato de recolher fisicamente os justos para estarem com ele, antes de executar o juízo sobre a terra. Além disso, esses episódios não acontecem por acaso. Há um propósito divino em salvar aqueles que permanecem fiéis. Ao preservar um remanescente justo, Deus não está apenas demonstrando sua misericórdia, mas também preparando um novo começo para a humanidade. O dilúvio levou à destruição do mundo pecador, mas ao mesmo tempo trouxe uma renovação, com a oportunidade de um novo recomeço para a humanidade através de Noé. Em Sodoma, a proteção de Ló representa a chance de um novo futuro, longe da corrupção e do pecado daquela cidade. Essa ideia de recomeço, de renovação, é central. Quando Deus livra o remanescente, Ele não está apenas salvando vidas,
mas também preservando o potencial de algo melhor, algo mais justo. Isso nos remete ao conceito de arrebatamento. Não apenas ser retirado do sofrimento, mas ser preservado para um futuro de esperança, uma nova terra onde o pecado não mais tenha domínio. Esses exemplos, portanto, não são apenas histórias antigas, mas padrões que se repetem ao longo das Escrituras e que apontam para o que está por vir. O arrebatamento, tal como o conhecemos, pode ser visto como a continuação desses eventos, uma vez que Deus sempre livra os justos antes de trazer o juízo final. A salvação do remanescente fiel é um tema recorrente na Bíblia e, em vez de ser algo isolado, está diretamente ligado ao plano divino de renovação e restauração. Assim, entendemos que o arrebatamento, embora esperado por muitos como um evento futuro, é na verdade um princípio divino que se manifesta de várias formas ao longo das Escrituras. A proteção e o livramento dos justos antes do juízo não é apenas um evento físico, mas um ato de misericórdia e uma preparação para o futuro. Agora, vamos aprofundar um pouco mais no significado e nas implicações do arrebatamento, especialmente à luz das passagens de Mateus 24:31 e Marcos 13:27. Esses versículos são centrais para entender o arrebatamento no contexto bíblico, pois nos revelam que o arrebatamento não é apenas uma retirada simbólica, mas uma ação física de reunião dos justos. Em Mateus 24:31, Jesus diz: "E ele enviará os seus anjos com grande trombeta, os quais juntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma à outra extremidade dos céus." E em Marcos 13:27, a passagem é semelhante. "E então ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu." Esses versículos deixam claro que o arrebatamento envolve uma ação ativa de Deus, em que os anjos são enviados para reunir os justos de todos os lugares antes do juízo final. Não é apenas um livramento espiritual ou simbólico, mas um ato de coletar os fiéis para estarem com o Senhor em sua vinda. Aqui é importante notar que essa reunião dos eleitos é uma separação clara entre os justos e os ímpios. Nos versículos anteriores, em Mateus 24:30, Jesus fala sobre o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. A vinda de Cristo é acompanhada pela revelação final de quem são os justos e quem são os ímpios. Em outras palavras, o arrebatamento não é apenas um livramento individual, mas um momento de distinção e de divisão entre os que pertencem a Deus e os que não o reconhecem. Essas passagens indicam que o arrebatamento está intimamente ligado ao julgamento final de Deus. Enquanto a proteção do remanescente em eventos como o dilúvio e a destruição de Sodoma foi uma salvação física, o arrebatamento descrito em Mateus e Marcos é uma reunião dos justos para estarem com Cristo, preparando-os para o juízo final que será executado sobre os ímpios. A reunião dos justos, conforme descrita em Mateus 24:31 e Marcos 13:27, também aponta para o cumprimento de uma promessa feita por Jesus. Ele nos assegura que quando ele retornar, ele não apenas estará conosco espiritualmente, mas fisicamente nos levará para estar com ele. O arrebatamento, então, é o cumprimento dessa promessa de reunir todos os que são seus para estarem em sua presença. Em contraste com o juízo que vem sobre os ímpios, os justos serão recolhidos, protegidos e glorificados. Além disso, essa perspectiva sobre o arrebatamento nos leva a refletir sobre o caráter de Deus. Nos eventos do dilúvio e de Sodoma, vemos que Deus sempre tem um plano para salvar os fiéis, mesmo em tempos de grande decadência. No final dos tempos, ele continuará a demonstrar sua fidelidade, resgatando os justos antes de trazer o juízo sobre a terra. Como foi no passado, será no futuro.
O arrebatamento, portanto, é um ato divino de misericórdia e justiça, em que os justos são resgatados e preparados para o retorno triunfante de Cristo. E esse conceito não é uma novidade do Novo Testamento. Ele tem suas raízes em eventos passados, onde Deus sempre encontrou uma maneira de proteger seu povo, mesmo diante da destruição. Chegamos ao momento de refletir sobre tudo o que discutimos até agora. A Bíblia revela um padrão constante. Sempre que Deus traz juízo sobre a terra, Ele também oferece uma maneira de salvar os justos. O arrebatamento, como descrito nas passagens de Mateus 24:31 e Marcos 13:27, revela não apenas uma proteção, mas uma reunião física dos fiéis para estarem com Cristo, antes da execução do juízo final. Os eventos de Sodoma e Gomorra e do dilúvio mostram que, mesmo em tempos de grande corrupção, Deus sempre preservou um remanescente fiel. Não importa a quão deteriorada a humanidade tenha se tornado, Deus sempre teve um plano para salvar os justos. Essas histórias não são apenas narrativas antigas, mas tipos ou sombras de algo maior que viria no futuro: o arrebatamento. O que isso significa para nós hoje? O arrebatamento não é apenas um conceito teológico distante, mas algo que deve impactar diretamente a maneira como vivemos nossas vidas. Se Deus é fiel em salvar os justos do juízo, Ele também é fiel para nos proteger em tempos de dificuldades e perseguições. O arrebatamento é um símbolo de esperança para todos aqueles que buscam viver de acordo com os princípios de Deus. Há uma grande diferença entre os justos e os ímpios nas Escrituras. O arrebatamento, como vimos, será um momento de separação clara entre aqueles que são filhos de Deus e os que rejeitaram sua graça. Esta separação não será uma mera distinção espiritual, mas uma ação de Deus, reunindo os seus para protegê-los e prepará-los para a glória vindoura. O juízo que vem sobre os ímpios não é algo que deve nos amedrontar, mas deve nos lembrar da misericórdia e da fidelidade de Deus para com os seus. Portanto, o arrebatamento, conforme a Bíblia descreve, é mais do que uma simples remoção dos justos antes do juízo. É o cumprimento da promessa de que no final dos tempos, Deus reunirá todos os que são seus e os protegerá da destruição final. Ele é um ato de misericórdia e justiça, e um lembrete de que Deus está no controle de tudo, mesmo em meio ao caos do mundo. Em resumo, o arrebatamento, como o conhecemos, é o ápice de um padrão que vem se repetindo desde os tempos antigos. Através do dilúvio de Sodoma e Gomorra, e agora, com a promessa de Cristo, vemos a fidelidade de Deus em salvar os justos antes de trazer o juízo. O arrebatamento é a garantia de que, assim como Ele preservou Noé e Ló, Ele também preservará seu povo, reunindo-os em seu retorno glorioso. Este é o nosso consolo, nossa esperança e nossa certeza de que, no final, a vitória será de Deus e de todos os que permaneceram fiéis a Ele. Chegamos ao fim de nossa jornada por um dos temas mais fascinantes da Bíblia, o arrebatamento. Ao longo deste vídeo, exploramos como eventos como o dilúvio e a destruição de Sodoma e Gomorra, apesar de parecerem distantes, oferecem um vislumbre do que está por vir. O padrão de Deus em proteger os justos antes de trazer o juízo final é uma constante nas Escrituras, e isso nos aponta para a grande promessa do arrebatamento. Deus reunirá os seus escolhidos e os protegerá na sua vinda gloriosa. Esse entendimento muda completamente nossa perspectiva sobre o arrebatamento. Em vez de vê-lo como um evento isolado ou simbólico, podemos perceber que ele é uma continuação de um princípio divino que se repete ao longo da história. Ele é tanto um ato de misericórdia quanto de justiça, onde Deus separa os justos dos ímpios e prepara um futuro de renovação e esperança para aqueles que permaneceram fiéis. Agora, eu te convido a refletir. Você está pronto para esse momento?
A promessa de Deus é clara. Ele cuidará dos seus, reunindo-os para estarem com Ele. O arrebatamento não é só um evento no futuro, é um chamado para vivermos hoje de maneira fiel, esperando e preparando nossos corações para o retorno de Cristo. Se você chegou até aqui, parabéns. Você está mais perto de entender um dos maiores mistérios da fé cristã. Comente agora: eu estou pronto para o arrebatamento. E compartilhe essa mensagem com todos que precisam ouvir sobre essa promessa divina. E antes de ir, te convido a assistir a 2 outros vídeos que aprofundam ainda mais a compreensão de eventos futuros e como se preparar espiritualmente para o que está por vir. Lembre-se, o arrebatamento é um lembrete do amor de Deus por nós, que sempre tem um plano para salvar os fiéis, não importa o quão escura ela se torne. Permaneça firme na fé, pois a vitória é garantida para os que são seus. Comente abaixo: eu estou pronto para o arrebatamento. E mostre ao mundo que você está preparado para a vinda gloriosa de Cristo.